Então, bom dia. Bom dia. Vamos começar relembrando a última aula, lendo o Credo Apostólico, esse documento tão importante da Igreja Cristã. Vamos lá? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Esse daqui é o resumo mais resumido e completo que a Igreja Cristã tem e vem usando nesse formato desde o século VI aproximadamente. É engraçado que o resumo deles é completo e o nosso é, não, eu te falo de Jesus em 2 minutos. Engraçado, talvez nós saibamos mais do que todos os séculos anteriores de igreja e o nosso jeito dê certo, só que não. Às vezes os nossos reducionismos causam problemas, e foi o que nós vimos na aula passada. Porém, agora a gente vai aplicar esse ensino sobre o que a gente faz com as doutrinas que não são essenciais. Essas são as essenciais, mas e as que não são? Como é que a gente lida com elas? E a gente vai usar bastante desse livro aqui, Questões Doutrinárias pelas Quais Vale a Pena Lutar, Gavin Ortlund. Ele fala sobre a triagem teológica. Triagem é o quê? É você, na área da saúde, escolher quais são as pessoas que estão morrendo, as pessoas que vão demorar um pouquinho para morrer e aquelas que só estão com algumas escoriações, e durante um desastre aéreo, durante um desabamento de alguma coisa, ficam os enfermeiros e alguns médicos fazendo isso o tempo todo, para não correr o risco de colocar um band-aid enquanto tem alguém com uma hemorragia. Então esse é o princípio da triagem. Na área da teologia, esse termo foi usado em 2009, se não me engano, pela primeira vez, por um pastor chamado Russell Moore. E ele defendeu que todos nós fazemos isso. Só que nós fazemos sem perceber e muitas vezes fazemos errado e sem critério. Todos nós achamos que existem coisas boas que nos unem, coisas que nos separam e coisas que são indiferentes. Todos nós. Tanto que a gente se reúne como igreja usando esse critério. Agora, quem disse que o meu critério é o critério bíblico e correto para o que nos une, nos separa e são indiferentes? Por isso que ele desenvolveu, e ele usou a própria história de vida dele. É bem interessante esse livro, ele não é técnico. Tem um outro livro técnico que não foi traduzido, que eu citei um pouco aqui. Ele falou, a minha própria história de vida é assim: comecei no presbiterianismo, fui para a Igreja Batista e estou na Congregacional. Porque ele foi percebendo crenças que não se encaixavam em determinados grupos, porque o grupo exigia concordância completa. E ele concordava com a grande maioria, mas em um ponto ou outro não. E aí ele teve que tomar decisões. Então ele tem bastante aplicação prática no livro. Tem uma folha da aula 2, você pode pegar. Então eu vou pedir para alguém ler. Você pega para mim, por favor? Eu vou pedir para alguém ver aí a introdução ao tema e objetivo. Lê em alto e bom som. Introdução ao tema e objetivo da aula. Nós queremos que ao final da aula todos tenham condição de entender o que é a triagem teológica e colocar em prática no seu dia a dia, entendendo que o objetivo é a promoção da unidade da igreja e o bem dos cristãos. Beleza? Triagem teológica
existe para que nós possamos promover unidade e saibamos onde não há unidade. Lá em Judas 3, lembrando que Judas não tem capítulos, mas tem versículos, diz assim. Esse é um versículo que o pastor Domingos, quando expôs Judas, citou bastante, porque ele é um versículo, obrigado, diagnóstico para nós. Diz assim: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu quero escrever sobre salvação. É um tema perene, é um tema que não perde a validade. Mas devido à realidade, eu preciso dizer para vocês, nós temos que batalhar por uma fé genuína. A fé já foi dada. A gente não inventa, a gente não acrescenta e a gente não dá ouvido a falsos mestres. Então a necessidade faz com que seja urgente nós sabermos, primeiro, as doutrinas básicas, como estão no credo apostólico, e aprofundar o conhecimento nelas. Mas, segundo, como lidar com elas em relação àquelas que não são vitais. Porque tem doutrinas que não são igualmente vitais. Assim como nós sabemos que existem situações que são extremamente caóticas, por exemplo, um casal que comete adultério. Os dois cometeram adultério. Isso é caótico. Um casal que acordou emburrado e deu uma má resposta um para o outro. É bem diferente as duas situações. E nós tratamos de forma diferente. Então, é importante que nós tenhamos clareza de que pensar, refletir, entender como conectar a verdade com a nossa vida é vital para esse processo. E nós precisamos filtrar as nossas expectativas, perspectivas e preferências pelo crivo da palavra de Deus. Alguém lê a introdução, por favor? A triagem teológica é um processo de análise e avaliação crítica de diferentes teologias para identificar aquelas que são coerentes com a fé cristã ortodoxa e que melhor refletem a mensagem da Escritura. A triagem teológica é importante porque permite aos cristãos discernir a importância doutrinária e aplicar os princípios de unidade, ao avaliar as verdades bíblicas e quais questões valem a separação entre grupos e quais não justificam a separação, viabilizando o trabalho junto. Isso, obrigado. Então nós temos, segundo o autor, quatro itens pelos quais ele justifica fazer a triagem teológica. Tem as primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. Então vamos lá. Alguém lê a prioritária aí, primeira? As doutrinas primárias são essenciais ao próprio Evangelho. Pode ler, todo mundo. As doutrinas secundárias são urgentes para a saúde e a prática da igreja, de modo que com frequência causam a separação dos cristãos no nível da igreja local, denominação ou ministério. Isso. Vai. As doutrinas terciárias são importantes para a teologia cristã, mas não são suficientes para justificar a separação ou a divisão dos cristãos. As doutrinas quaternárias são menos importantes para o testemunho do Evangelho e a colaboração entre os ministérios. Beleza? Ele está dizendo que a vida real, e aí a gente vai mostrar a base bíblica, necessita que nós tenhamos sensibilidade para perceber que existem batalhas que nós precisamos lutar a todo custo e existem outras que não são vitais, que são escolhas que nós fazemos, interpretações, compreensões bíblicas, mas que não justificam separação, não justificam romper com a unidade. Vou dar um exemplo. Os exemplos estão no final todos, que aí fica mais fácil, que aí a gente vai debater mais no final.
mas vai ficar mais claro com o tempo. De acordo com Ryan Sputman, no livro, né, Por que a doutrina divide o povo de Deus? Uma abordagem evangélica ou evangelical, né, sobre a diversidade teológica, ele vai trazer elementos mais sérios, menos práticos, elementos mais acadêmicos para a gente pensar quando uma doutrina é extremamente vital, quando ela é menos vital e qual que é a prática dela. Então aí a gente tem, primeiro, o teste hermenêutico. Quanto mais clara a Bíblia ensina uma doutrina, mais provável é que ela pertença a um nível superior. Aí eu vou dar um exemplo rápido aqui só. A Bíblia fala muito sobre anjos? Muito. Não, mas fala. Ela fala, mas não muito. A Bíblia fala sobre quem é Deus? Ela fala mais sobre quem é Deus ou sobre anjos? A Bíblia fala sobre igreja? A Bíblia fala sobre qual era a aparência de Jesus? Não. Então, o teste hermenêutico é: quanto mais claro na Bíblia, mais chance de isso ser vital, inegociável, mais importante, a um nível superior. O segundo é o teste do Evangelho. Quanto mais central uma doutrina é para o Evangelho, mais provável é que ela pertença a um nível superior. E aí eu preciso dizer para vocês, o que é o Evangelho? Vocês que estão carecas de saber e de ouvir essa pergunta, mas que é sempre necessário. Quais elementos o Evangelho tem que a gente pode citar que são vitais? Vamos lá. O que a gente precisa ter, senão a gente perde o Evangelho? Então, criação, queda, Consumação. redenção, consumação. Isso são narrativas, grandes verdades. Quais são os elementos dessas coisas que não pode faltar? Que se a gente não tiver, não é mensagem salvífica, não é evangelho. O que tem que ter? Que a gente viu semana passada e que está no credo apostólico, enfim. Tem que ter pecado. A gente não pode não falar sobre pecado. O que mais? Tem que ter um Deus criador, que ordena, que administra, que é a quem nós devemos prestar contas. Não dá para eu falar sobre pecado se não há um parâmetro. O que mais? O próprio Jesus. Jesus. E em Jesus nós temos a maior parte de itens que são vitais para a gente entender. Tem pelo menos 3 itens que são vitais sobre Jesus. É Deus. A divindade dele. Divindade, humanidade. O que mais? É que a santidade aí entra com a divindade, né? A impecabilidade de Jesus entra com a divindade. Mas o que une a divindade à humanidade? O que une a divindade à humanidade de Jesus de forma que ele é sem pecado? Que tornou ele o único homem desse jeito. Jesus era como eu e você? Ele veio ao mundo como eu e você? Como ele veio? Nascimento virginal. Nós temos que ter essa ideia de que Jesus não é como nós, que ele é divino e ele é humano. Isso é quem ele é. A gente precisa entender quem ele é. Mas o que ele fez? Aí é a obra de Jesus. O que ele fez? Que é vital para o Evangelho.
Não dá para você falar assim, preguei o evangelho sem falar isso. Ele morreu. Mas não só morreu. Ele ressurgiu, isso. Salvo. A morte dele, se você morrer pelos seus filhos, você faz o que por eles? Dá trabalho, né? Seus filhos pequenos vão ser criados como? Você abandona eles. Se eu morrer, se eu e a Júlia morrermos, o Apolo está abandonado, ele virou um órfão. A morte de Jesus faz isso com os seus seguidores? A morte de Jesus faz o quê? Ela faz o inverso. Ela salva porque ela transforma as pessoas em filhos. Mas para ser filho, nós temos filhos de Deus, nós temos que ser obedientes. A gente consegue obedecer do jeito que precisa? Não. Então, nós precisamos que Deus cubra o nosso pecado. E como é o nome disso? Cobrir o nosso pecado. Tornar Deus propício a nós. Propiciação. O sacrifício que cobre o nosso pecado. Tem a propiciação. E ele precisa ser o nosso substituto. Ele precisa tomar o nosso lugar. E como uma pessoa recebe o Evangelho? Espírito Santo. Não, isso é quem faz a pessoa receber. Como a pessoa recebe? O que cabe a nós ao ouvir a mensagem do Evangelho? Não, ao ouvir a mensagem do Evangelho. Como a gente responde ao Evangelho de maneira adequada? Jesus pregava, tinha gente que não respondia de maneira adequada. Qual é a resposta? Arrependimento e... Fé. Aí. Chegou do lado. Cadê o microfone? Essa é a resposta. Ah, mas eu orei para Jesus entrar no meu coração. É arrependimento e fé? Pode ser, pode não ser. Ah, mas eu parei de fumar. É arrependimento e fé? Pode ser, pode não ser, mas não é. Arrependimento é o seu coração ser esmagado pelo fato de que você ofendeu Deus. É você não conseguir lidar com isso e se desesperar indo a Deus e falando: Deus, me perdoa. Eu não poderia ter feito isso contra o Senhor. Se tem alguém que não merece isso, é o Senhor. Por isso me pesa o coração. Mas eu não tenho o que fazer por mim. Então eu vou com fé até você, no caso até o Senhor, né? Até você para os discípulos que iam até Jesus. Jesus não está aqui fisicamente, então a gente vai pela fé. Abraça essas verdades e cremos no Evangelho. Se você quer pregar o Evangelho para alguém, você não fala isso em 2 minutos. Eu sou contra reducionismos. Reducionismos tornam o nosso povo burro. E nós, como brasileiros, precisamos aprender isso. A redução, a facilitação, o empurra que vai dar certo, no futuro a pessoa resolve, atrapalha a gente. A gente precisa aprender a trabalhar em vários níveis. Eu tenho pouco tempo para falar, eu vou tentar falar o melhor, mas eu sei que algo vai sair prejudicado. Jesus nunca falou: eu vou te pregar o Evangelho em 5 minutos. Você viu em algum lugar da Bíblia Jesus com pressa? Sim. Pois é. Então a gente precisa entender que tudo isso está envolvido. Você tem que ter todas essas informações. Como o Espírito vai te dar sabedoria? Não sei, aí já é um problema seu e do Espírito. Mas que você tem que saber isso para comunicar isso, você precisa. Senão você vai estar pregando outro Evangelho. E esse é um dos grandes problemas. Pessoas bem intencionadas sem o mínimo conhecimento da obra de Cristo. E aí elas vão fazer um desserviço. Porque elas vão achar que elas não precisam estudar. Elas já têm tudo que precisam. Por que a gente gastou bastante tempo aqui? Porque isso daqui é o inegociável. Agora,
Nós precisamos entender que se algo é vital ao Evangelho e eu estou abandonando, não tem como ter unidade. Esse é o segundo teste. Atacaram a base do Evangelho, não tem como ter unidade. A gente briga pela verdade. Não tem como. O arrependimento ele vem muito questão de a pessoa mudar, não só o que você falou, mas também mudar as obras, ou a pessoa precisa mudar o coração da pessoa? Sempre começa no coração. Ele é invisível. Alguém pode se arrepender hoje durante a pregação da palavra. É invisível. Não significa que às vezes a obra é instantaneamente, mas a questão do coração de entender que está pecando. É antes de tudo, em todo caso, algo invisível e interno. É só você avaliar você. Você vai recebendo informação. A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Cristo. A palavra está entrando no seu ouvido e existe um chamado interno do Espírito que vai te laçando. Até que ele te laça de vez e fala, você é meu. Mas você não sabe disso. E aí você não entende. Você sabe basicamente que agora você quer Deus e você tem medo, pensando numa pessoa recém-convertida, de desagradar a Deus, e você quer fazer o certo. Eu estou usando linguagem de pessoas recém-convertidas. Isso é o essencial que uma pessoa salva precisa ter. Todo mundo que sente isso é salvo? Não, porque você pode ter por outros motivos, por culpa e tal. Mas o salvo, ele experimenta essa realidade de rejeição ao pecado e de amor a Deus. Ele tem uma inversão. Antes ele amava o pecado e rejeitava Deus. Agora ele virou uma loucura. Por quê? Porque ele não se entende, ele não entende tudo o que está acontecendo, mas ele quer obedecer a Deus. É por isso que cabe a nós apresentarmos um evangelho robusto, completo, que responde às questões, não minimalista para evitar trabalho. E muitas vezes minimizar ou usar jargões apenas faz com que a pessoa receba um evangelho ralo, distorcido, e ela não vai ter base para crescer, para saber onde buscar, para ter nutrição. E aí a gente tem pessoas que ficam anos numa vida bem rasa, sofrem por isso e a culpa é nossa. Porque como membros de igreja, como irmãos, nós não queremos gastar tempo ou doar de nós para ajudar essa pessoa a crescer. Então muito do nosso viver evangélico brasileiro, ele é mais cultural do que algo bíblico mesmo. E aí a gente, infelizmente, acaba vendo pessoas que são bem intencionadas, mas creem totalmente fora. E acaba valorizando essas pessoas, ao invés de ensiná-las a entender. Mas outras que simplesmente não falam nada, a gente deixa, porque não está com nenhum grande problema, né? Então, deixa lá. E aí a gente deixa de pregar o evangelho para ambos que precisam. Porque a gente só olha e fala, tá tudo bem. E nesse ponto, o teste do evangelho é tão vital. Só que se a gente não sabe o evangelho, a gente não vai saber pregar e não vai saber quais são os limites da unidade. Essa pessoa está no nosso time ou não? Ela faz parte de um grupo herético. Ou ela tem que ser incoerente com o grupo que ela faz parte, para eu considerá-la cristã, ou eu preciso dizer, doutrina é importante, não dá para continuar crendo contra Jesus e falar que é amigo de Jesus. Não dá para esfaquear Jesus e falar, é meu amigo. Por isso que é tão importante, por isso que é tão difícil para nós hoje identificarmos seitas como a Congregação Cristã no Brasil, seitas como os Adventistas, seita como a própria Igreja Católica Apostólica Romana, porque existe um nível doutrinário e existe um nível prático. Então a pessoa normal de igreja, ela olha para o colega e fala, não, a prática dele é igual. Mas ela esquece que usar o mesmo linguajar para evangelho entre nós, entre um espírita e entre um católico apostólico romano, se for coerente, nós não estamos falando da mesma coisa. E aí muitos de nós sofrem ou querem ser universalistas. Não, vai ser todo mundo salvo mesmo, doutrina não importa. Ainda mais quando é nossa família, né? Ainda mais quando é nossa família.
Porque a gente tem dificuldade de falar, essa pessoa morreu rejeitando a Cristo. Porque o nosso amor ao pai, à mãe, ao irmão, não é como Jesus falou, tem que me amar mais do que ama eles. O jeito da gente amar a pessoa é pregando o evangelho, não é ignorando o evangelho e aprovando a pessoa. Porque só se eu amar tanto a Deus, eu vou ter condição de oferecer algo a essa pessoa. Que é esse amor de Deus metabolizado, vivido. Então, para nós é extremamente urgente entender que o teste do Evangelho divide. Atacou as doutrinas centrais, a gente se levanta. A gente não briga por qualquer coisa. Mas o que é central ao Evangelho de Cristo, a gente se levanta. A reforma foi isso. Foi esse movimento. E o terceiro nível, o teste da praxis. Quanto mais uma doutrina afeta a prática de uma igreja, mais provável é que ela pertença a um nível superior. Tem muitas doutrinas que não afetam muito a prática da igreja. Agora, algumas são vitais. Compreensão, por exemplo, do que é ser um membro de igreja. Tem igrejas que nem falam de membresia. Tem outras que valorizam a membresia como se fosse um time, nós contra eles. E tem outras que tratam a membresia como um compromisso de família, de estar junto, de convivência e responsabilidade mútua. Tudo vai ter consequência. Então, esses critérios são importantes para a gente aprender. Será que eu estou sendo negligente com a verdade? Estou dando meu jeitinho? Ou será que eu estou realmente levando a sério? E aqui, simplificando, né, as doutrinas primárias, o que são? Não crer é estar fora do Evangelho. As primárias, não crer é estar fora. As secundárias, não crer de maneira ortodoxa é estar doente. As terciárias, você pode mancar, você não vai morrer. É desconfortável, mas beleza. As quaternárias, não tem problema. Tá todo mundo saudável. Só que tem gente que é alta, magra, gordinho, magrinho, tudo bem. Ninguém precisa ser necessariamente igual nesse sentido. A gente tem a base bíblica aí, 1 Coríntios 15, 3. Cada um abre aí um texto, por favor. Eu tenho eles abertos aqui. 1 Coríntios 15, 3. Um exemplo de doutrina vital. Vamos lá? Ganha tempo? Antes de tudo, entreguei a vocês que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Vital. Morte de Cristo. 1 Coríntios 15 inteiro é inegociável. Vai falar sobre a morte, a ressurreição, os desdobramentos disso. 1 Coríntios 15 é vital para nós. Cristo morreu segundo as Escrituras. Predito, cumprido, verdade imutável para nós. Agora a gente tem Filipenses 3,15. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Tem gente que é mais... Infelizmente eu acho que falta gente assim nas igrejas. Mas tem gente que é mais beligerante, mais arrisca, tem que acontecer e tal. E algumas pecam por excesso nesse sentido. E elas não sabem lidar com textos como esse. Que Paulo, o apóstolo, diz: somos maduros, então a gente pensa igual, a gente faz paz. Mas todos são maduros? Não, tem gente que está no processo. Então nesse ponto, Deus vai direcionar vocês. Os maduros estando à frente vão conseguir ajudar os imaturos a chegarem à maturidade. Agora, se os imaturos estão na frente, doutrina não importa, o que importa é resultado, trazer gente e falar de um amor. Ninguém nunca qualifica esse amor, mas é amor, né? Amor e tal. Aí você dana tudo. Aí desanda tudo. Por isso que tem uma estrutura, mas há uma margem.
Pessoas imaturas não são empecilhos na vida da igreja. Eles são igreja. E eles precisam de pessoas maduras que os conduzam. E Paulo não está desesperado com isso. Paulo está desesperado, se for pensar usando esse termo, incomodado com pregação de doutrina errada por parte dos líderes e separação na igreja. Isso são pecados que têm que ser corrigidos. Agora, existem margem para algumas coisas. E Paulo não está desesperado, não está sofrendo por isso. Romanos 14:1. Acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Olha que interessante. Sabe qual que é o problema? É que vem alguém na sua cabeça quando você ouve fraco na fé, e via de regra é a pessoa que você discorda em alguma coisa. Você nunca acha que é você. E o forte, ele não é forte porque ele é bom. Ele é forte porque ele é maduro. E quem tem que se esforçar mais? É o imaturo? Porque eu tenho a minha liberdade, eu sou maduro, eu não faço nada pra ninguém, não tô nem aí, enfio goela abaixo a minha opinião aos outros. Isso não é ser maduro, segundo Paulo. O maduro é o que sofre. O mais amadurecido na fé é aquele que tem que ser mais paciente. É aquele que tem que conduzir os outros. Por isso que o amor cristão não pode ser resumido a sentimentos de vai dar tudo certo, tamo junto e valeu. A gente precisa sentar, conversar, corrigir, exortar, ensinar. Amar é isso. Isso é o amar cristão. A gente ajuda no físico, no material, a gente ajuda na presença, mas a gente ajuda sim no intelectual. Pessoas precisam entender que Deus nos deixou uma Bíblia. E elas precisam ler essa Bíblia. E a gente tem que ajudar elas. Agora, uma das funções, uma das importâncias da triagem teológica é que elas exigem de nós, de todos os cristãos, que nós estudemos a Bíblia com alguma profundidade. E é aí que nos incomoda. Nos vendem um Jesusinho que não vai ocupar nada da minha Bíblia, porque eu tenho academia, limpar a casa, crescer profissionalmente, fazer todas as coisas que eu quero, segundo o meu reino, o meu poder e a minha glória, mas eu quero um Deus que me socorra. Ele só não pode mexer na minha agenda, no meu orçamento e nos meus relacionamentos. Mas eu quero um Deus que garanta que tudo vai dar certo. Porque, inclusive, se não der, se eu ficar solteiro o resto da vida, eu faço o que eu quiser, arrumo uma pessoa não cristã e tá tudo certo. Se eu ficar doente, eu vou para a primeira religião que me vem da cura. Porque o Jesusinho que me foi pregado não é o Jesus da Bíblia, que confronta, que se impõe como um rei e que fala, eu te salvo, mas eu ainda sou o rei. Eu me humilho para resgatar você. Não é você que me oferece nada que me satisfaça. Porque você não pode fazer isso. E o resgate dessas verdades aumentam a profundidade. Porque aí eu tenho que entender o básico, e para isso eu tenho que estudar. Eu tô responsabilizando vocês ao levar o conhecimento que torna vocês mais responsáveis, assim como me tornou. Porque quando você descobre isso, não dá para você viver, não, Deus é amor, vai dar tudo certo e boa. Você começa a ter que ser criterioso no seu pensamento, na sua colocação no WhatsApp, no condomínio, com a pessoa que você quer evangelizar. Você não faz qualquer colocação do tipo, não, vai ficar tudo bem. Às vezes não vai ficar tudo bem. Às vezes tudo bem é a pessoa morrer. Às vezes tudo bem é alguém ser fiel e o outro ser infiel e gerar separação. Às vezes tudo bem é você abrir mão do que é mais rentável para valorizar sua família. Às vezes tudo bem é você perdoar. E não é isso que as pessoas querem. Então, nós precisamos ter profundidade para ter estabilidade de servir os nossos irmãos e falar, não vai ficar tudo confortável, mas Deus garante que a sua obediência será recompensada. Vale a pena obedecer, vale a pena não pecar. Não é vai ficar tudo bem. São bases verdadeiras.
E tudo isso vai levar a um entendimento mais profundo da mensagem central da Bíblia e do que existe espaço para divergirmos, inclusive dentro da própria igreja. Inclusive sermos amigos discordando. Porque senão, gente, a gente não pode ter amizades. Se todo mundo tem que crer igual em tudo, em todas as áreas, o tempo todo. Percebe como a unidade da igreja é muito importante para Jesus, para os apóstolos, mas a gente age de um jeito que a gente mina a unidade da igreja por falta de pensamento, por falta de reflexão. E aí vem uma pergunta. Você pega outro copo de água para mim, por favor? Tô sem minha garrafinha. Vem uma pergunta básica. Como eu posso saber se o que eu creio está certo? E como eu uso a palavra para isso? Eu preciso conhecer. Mas como eu mudo de não conhecer para conhecer? E como eu faço isso acontecer? Eu preciso de tempo. Eu preciso de uma dedicação invariável e constante. Não vai acontecer do nada. Eu preciso migrar de desconhecimento para o conhecimento. Isso não é instantâneo. Isso não se resolve numa conferência, num retiro, numa tarde que eu passar orando, num jejum. A gente precisa entender que são disciplinas, práticas constantes. Exatamente. Para se formar um cristão leva uma vida. Um cristão maduro. Como posso me proteger dos erros doutrinários das seitas? Estudando. Mas perceba, olha que interessante. Eu preciso estudar. Onde eu estudo? Onde eu sou munido para lutar as batalhas? No povo de Deus. Porque eu não tenho condição de interpretar tudo sozinho. Eu tenho dúvidas. Eu preciso de gente madura. Mas a gente, quando pensa em estudar, você pensou você em casa estudando, provavelmente. Em primeiro lugar, eu pegar um livro e estudar. A gente nunca pensa, eu pegar um livro com alguém, eu tomar cafés regulares com alguém, eu encontrar pessoas que trabalham aqui durante a semana na igreja, eu visitar pessoas, eu chamar gente para estar comigo e com a minha família. A gente acha que é abrir a Bíblia e ler e o conhecimento vai pular. O conhecimento bíblico, ele é transformacional. Ele não é só informacional. Nós não estamos falando apenas de informações que viram mágica. A gente está falando de uma informação que gera transformação. Então eu preciso entender a verdade, mas eu preciso ver a verdade. Eu preciso desenvolver essa verdade. E eu não tenho condição de fazer tudo isso sozinho. Logo, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Até quando? Até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. As músicas que nós cantamos nos informam também. Então, um dos objetivos disso é promover a unidade cristã. Por quê? Porque se eu sei até onde eu posso ir, tudo que está dentro disso, eu posso conviver, trabalhar, amar, me esforçar, me dedicar junto. Eu estabeleço limites que me permitem frutificar. Não é só para separar. Mas ao mesmo tempo, quando precisa separar, nós também temos esse conhecimento necessário. João Calvino falou uma frase aí que eu coloquei, que eu acho que vale muito a pena da gente ler. Alguém lê aí para nós, por favor. Isso. Pois nem todos os artigos da doutrina verdadeira são do mesmo tipo. O conhecimento de alguns se faz tão necessário que eles devem ser afirmados e não questionados por todos os homens como os princípios fundamentais da religião. São eles: Deus é um só, Cristo é Deus e o Filho de Deus. Nossa salvação repousa na misericórdia divina e outros similares. Entre as igrejas existem outros artigos de doutrina debatíveis que, entretanto, não rompem a unidade da fé.
Então a gente tem esse irmão nosso, esse pensador que sistematizou muito do que nós cremos hoje. Seja você lendo a citação dele, ou quem influenciou até chegar em você. Existem doutrinas que devem ser não só cridas, elas devem ser defendidas e afirmadas. Qual é o nosso problema? A gente não quer defender nada, e o que a gente quer defender é o nosso time, a nossa escolha, a gente quer defender os nossos pecados, não as doutrinas. Isso acaba com a unidade. Por que nós não experimentamos níveis maiores de unidade? Porque ninguém quer nível maior de compromisso com a doutrina. Ninguém quer afirmar e defender. Porque se eu afirmar, o que vai acontecer com aquele grupo de amigos? Se eu defender, eu vou ficar só. Se eu me posicionar contra essas coisas, vai ser desagradável, porque a hora que eu pecar, alguém vai falar que eu pequei. Eu estou trazendo para a realidade, gente. Mas as verdades bíblicas devem ser afirmadas e defendidas, e não questionadas. Tem coisa que não está aberta para debate, é isso. Creia nisso. Nossa geração que questiona tudo não entende. Mas o que diz em Efésios 4,14 nos ensina muito. Não está aqui. Eu vou ler para vocês. Você pode anotar aí. Para que não mais sejamos. A tendência natural é essa. Mas para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Existem pessoas que induzem ao erro. E se você não defender, ela vai defender o errado. Se você não defender o certo, não afirmá-lo, alguém vai afirmar para você e para os seus filhos o que é erro teológico. Se você não se posicionar com aqueles que defendem o vital, você vai criar separações desnecessárias no corpo de Cristo. E esse é um problema. Atentar contra a unidade é atentar contra o próprio Cristo. Mas abraçar aqueles que não abraçam a verdade também é atentar contra a unidade. Olha a responsabilidade que todos nós temos. Cada um de nós temos essa responsabilidade. E aí vem as aplicações, né? É aqui que a coisa fica legal. As doutrinas primárias. Alguém lê aí, por favor. Trindade, nascimento original, divindade, humanidade de Jesus, salvação por graça, único caminho de salvação. Jesus, justificação somente pela fé, autoridade da Bíblia, é suficiente, inspirada e completa, volta de Cristo, ressurreição, pecado, criação de homem e mulher. Então, rejeições justificadas. O que não dá no primeiro nível para a gente tolerar? Teologia da prosperidade. Ser abençoado por Deus é ter saúde e grana. Estou resumindo para vocês. A gente não pode abraçar. Por que é uma rejeição justificada? Porque a Bíblia afirma algo que nós chamamos de pecado original. E se todos somos pecadores por natureza, significa que todos nós não vamos buscar o que é correto. Então, o desejo do incrédulo, saúde, grana e tranquilidade, não pode ser a mesma coisa do desejo do cristão. Porque nós somos seres com naturezas diferentes. Se a salvação é sobre ter, Jesus é a maior contradição do mundo. Porque ele viveu aqui sem ter. Os apóstolos são fracassados, se a teologia da prosperidade é verdade. E a maior parte dos nossos irmãos, líderes, pastores, que vivem com muito pouco e viveram ao longo da história fielmente cuidando do rebanho, também não são parâmetro. A gente tem que dizer que há pecado neles, que eles estão errados. Por isso que é inegociável a teologia da prosperidade. Mas ao mesmo tempo, não crer no pecado original é inegociável.
Sabe quem não crê no pecado original? Os muçulmanos. Eles não acham que todos somos pecadores por natureza. Por isso que eles não podem crer em um Deus verdadeiro. Ao mesmo tempo, tem a questão do homossexualismo. Ou da homossexualidade. Se Deus determinou 2 sexos complementares, a disrupção, a desconexão de uma vida sexual centrada nesse molde, ela está errada. E aqueles que defendem que não há pecado nisso, estão errados. Eles estão atentando contra a unidade da Bíblia. Eles estão atentando contra a construção do que é uma família. Ah, esse é o pior pecado? Não, ninguém está falando isso. Quem defende que é o pior pecado está errado também, porque não entendeu. É um pecado, e todo pecado precisa ser abandonado. Por outro lado, a gente tem também uma variação da teologia da prosperidade, que é a teologia coach. Eu poderia citar alguns nomes aqui, mas eu não vou citar porque tem tantos que estão surgindo. Talvez eu mais te encoraje a ir atrás de porcaria do que te instrui. Então eu só quero te instruir. Mas é um subproduto moderno da teologia da prosperidade, porque ela dá aquela ênfase na realização. Sabe? A sua realização pessoal acima de qualquer outro compromisso. Porque Deus existe para você e por você. Ao buscar a realização pessoal, acaba se perdendo a necessidade de arrependimento e fé. Acaba se perdendo também a ideia de que eu tenho que me esforçar para não amar as riquezas, não amar o meu crescimento acima de tudo. Porque o alvo da minha vida não é o meu crescimento profissional, ganhar dinheiro e ter. O alvo da minha vida é ser parecido com Jesus ao amar os outros. É perder. A gente tem também aqui um outro elemento que é problemático para a teologia da prosperidade, teologia coach, é que não constrói uma visão comunitária da igreja como família. E a gente sofre isso hoje. Na juventude, gente que quer um lugar para fazer coisas, mas não quer uma família para pertencer. E nós que somos mais velhos ao nosso redor, casais se desfazendo, pessoas que namoram 20 anos e tudo é desculpa para não casar e ninguém pode falar nada. A gente pode e deve falar sim, falando contra o pecado. O problema não é namorar muito tempo, o problema é que você é pecador. Se você não fosse, estava tudo certo. E a nossa negação da responsabilidade. Esse tipo de igreja trabalha por nicho de mercado. O grupo das mulheres tem o nome e a figura da pastora tal, não sei o quê. O grupo dos empresários tem o nome do cara bem sucedido, CEO, CFO, CEO, tudo aí, né? Existe. Ah, o grupo dos jovens, não, a gente tem que fazer festa e farra e acampamento e ir pra Disney, porque é pra nós. Isso que é bom. O desejo de sucesso pelo sucesso em si é pecaminoso. O desejo de ser bem sucedido para a glória de Deus, obedientemente, te torna livre dessas questões. Agora, doutrinas secundárias. Alguém lê aí para nós. Batismo, soberania, calvinismo ou arminianismo, ceia, complementarismo ou igualitarismo, funções de homens e mulheres, dons sobrenaturais. Então vamos lá, rejeições justificadas. Lembrando que o segundo item fala daquilo que as pessoas são cristãs, mas não dá pra gente conviver com a igreja porque a gente crê diferente. Então o batismo, né, por exemplo, não dá para uma igreja crer que a forma bíblica de batismo é uma, adultos ou pessoas mais velhas, e outra, crianças. Ela vai ter um problema, não dá para crer nos dois. Isso é uma convicção bíblica. Por isso que os nossos irmãos presbiterianos têm unidade conosco até certo ponto, porque eles creem diferente. Não dá para ter unidade na mesma igreja, isso é uma esquizofrenia. Você tem que olhar para a Bíblia e ver uma coisa, ver as duas não dá. Agora, outro ponto importante é o que? O pastorado feminino. Isso causa separação na igreja. Por quê? Porque não dá para você crer
que uma mulher pode ser pastora e um grupo da igreja crer e outro não, porque um grupo vai reconhecer e outro não. Ao mesmo tempo, não dá para crer que as funções de homem e mulher no casamento são iguais e eles podem fazer o que quiserem dentro disso, e não dá para crer que elas são complementares e achar que isso vai dar certo, porque responsabilidades diferentes e trabalhos diferentes vão gerar posturas. Como é que um pastor que crê de um jeito e outro que crê do outro vai aconselhar as mesmas pessoas da igreja e pregar? Entendeu por que separa? Porque não faz sentido. Não necessariamente é pecado, às vezes são convicções. E falar assim, não dá, não tem pecado envolvido. Pode ter, mas não necessariamente. A definição do que é bíblico vai separar os grupos. Não tem jeito. Agora, dons. Dons entra nesse segundo e entra no terceiro. Por quê? Se uma igreja ensina que os dons sobrenaturais são vitais à vida da igreja hoje, quem não tiver alguns dons sobrenaturais vai ser tratado de maneira diferente, como inferior. Nesse ponto gera divisão. Ah, você tem que falar em língua, senão você não é crente. Já estou colocando você no quê? Ou você é um incrédulo ou você é um crente com defeito. Você é salvo, mas não muito. Se você fizer isso, aí você é salvo e top, você está no nosso grupo. Nesse ponto, esses dons sobrenaturais vão romper a unidade da igreja. E vão encorajar outros a fazerem o quê? A fingir. Algumas igrejas usam manifestações como pré-requisito para considerar alguém apto para o desempenho de cargos e serviços. Manifestações sobrenaturais, às vezes emocionais. Não é isso que a Bíblia diz quando ela fala sobre presbíteros, diáconos. Ela fala sobre caráter e aptidão, dom. Não sobre coisas e sentimentos, enfim. Então, em uma mesma igreja ficaria insustentável defender que você tem que falar em línguas para ser crente e você não precisa falar em línguas para ser crente. Não dá. Agora, doutrinas terciárias. Alguém lê aí, por favor. Milênio, liturgia, estrutura de liderança, organização de ministérios, filosofia bíblica da igreja, dons sobrenaturais, dias da criação. Dá para conviver em uma mesma igreja não crendo igual sobre o milênio. Milênio aqui se remete à volta de Cristo e à escatologia. Tipo, é literal, não é literal, enfim. Liturgia. Eu gosto assim, eu gosto assado. 10 músicas, 3 músicas. Vou brigar, vou sair da igreja porque não tem 4. O número correto é 4. Não, o número santo é 7. Menos que 7 eu não aceito. Então tem que ser 7 minutos de pregação? Ou 70 minutos de pregação? Enfim, não justifica sair da igreja. Estrutura de liderança. Se não vai contra o que a Bíblia diz, não, é ministério, não, a igreja se organiza em grupos pequenos. Tendo uma estrutura de liderança que não vai contra o que a Bíblia diz, você pode conviver com tranquilidade. A organização em ministérios, aí entra outros dons sobrenaturais. Se não é aquele caso de critério e crivo para dizer se você é crente ou não, pode ter uma igreja que tem manifestações de dons sobrenaturais, desde que toda a igreja esteja ok com isso. Então, tipo, existem pessoas... Eu não sou sensacionista, então eu creio que dons sobrenaturais existem e eu já vi acontecendo. Agora, isso é critério para a unidade? Não. Se eu não dou conta de conviver numa igreja que é assim, não tem problema nenhum. Agora, eu não posso dizer que não é uma igreja verdadeira por causa disso. Entendeu? É terciário. Posso conviver, posso não conviver. Mas não justifica falar, eles não servem, eles não estão dentro da doutrina bíblica. Nesse ponto, não. Dias da criação. A criação é literal? São 7 dias literais de 24 horas? São eras? Deus criou tudo num estalo? E educou de uma maneira didática? Você pode ter posicionamentos e ser um cristão, porque a Bíblia não fala de uma maneira fechada. Eu posso conviver, eu posso ser seu amigo, você pode ser meu, e a gente crê diferente sobre isso, é terciário. Talvez incomode um pouco,
mas não é vital para a saúde da igreja. E aqui entra muita coisa do nosso dia a dia que a gente precisa lidar, por quê? Porque incomoda, mas não é vital. E aí nós precisamos ser maduros para entender. Nós estamos criando pessoas à nossa imagem e semelhança, ou a gente está pregando a palavra? E as quaternárias são instrumentos musicais, vestimenta, cor da igreja, atividades. Não, tem que ter coisa para jovem. Ministério de jovens é essencial. Não, não é. É de acordo com a idade do meu filho. Se eu tenho filho pequeno, ministério infantil é essencial. Depois que ele cresceu, que se exploda. Eu não quero saber disso. Agora eu quero para pré-adolescentes. Aí é essencial. E eu brigo e tal. Aí você está pecando. Porque isso não é vital. É bom ter se você entende. Você tem igrejas que tem. Mas isso não é o vital. Culto durante a semana. Coral. Grupo pequeno. Tem gente que mata e morre por isso. Essa pessoa está pecando. Porque não é vital. Tipos de anjos que existem na terra. Coisas irrelevantes que não podem separar irmãos e nem impedir a cooperação entre denominações. A gente tem que se juntar, batista, presbiteriano, assembleano, para ir lá ajudar pessoas em situação de risco que perderam tudo no litoral paulista. Vamos embora, vamos no mesmo carro. A gente distribui a playlist, cada um toca 3 músicas, está tudo certo. Somos irmãos. Ah não, a gente vai unificar 3 igrejas. Não dá. Doutrinariamente alguém tem que mudar. Conclusão, a triagem teológica é um processo importante para todos os cristãos, porque ajuda a identificar e aprofundar o entendimento bíblico, proteger a igreja e promover a unidade. Ao avaliar à luz das verdades bíblicas fundamentais todas as suas crenças, os cristãos podem ter confiança de que suas crenças estão corretas. Ou seja, ninguém vai fazer por você, você tem que assumir essa responsabilidade, estudar e entender o que, por quê e até onde você vai. Eu estou aqui criando problemas para vocês, porque eu estou responsabilizando vocês em relação à maneira que vocês vão ter que se portar. E foi assim comigo, isso é bom para a gente crescer, e crescer junto. Vamos orar? Aqui no final, rapidinho, aqui no final da conclusão, Estão corretas. correto? Eu comi corretas aí. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo e te pedimos que o Senhor nos ensine a entender tua palavra e obedecê-la. E a vivenciá-la de uma maneira que promova unidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.